Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias. E dessa feita nós convidamos o Luiz Fernando, engenheiro, servo do Senhor Jesus, missionário, que eu já vi uns vídeos dele aí fazendo missões, e nós convidamos ele para bater esse papo aqui. Luiz, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Me sinto honrado aí pelo convite de estar compartilhando um pouco da minha história com Jesus aí para todo mundo. Uma enorme alegria estar aqui com vocês. Obrigado Maravilha. pelo convite. Maravilha. Para quem não te conhece, conte um pouquinho, nasceu aonde, tem quantos anos, trabalha com o quê, frequenta qual igreja? Legal. Meu nome é Luiz Fernando, sou natural do Paraná, Chopinzinho, uma cidade muito pequena no sudoeste do Paraná. Vim para o Mato Grosso já fazem 21 anos, morei um ano em Vera, então 20 anos residindo em Sinop. Confesso que meu coração é sinopense, né? Uma cidade muito acolhedora, né? E estamos aí caminhando com Jesus. Eu tive uma caminhada no decorrer de 5 anos e acabei me desviando e retornei há 2 anos a caminhar com Jesus novamente, um reencontro verdadeiro. Então eu falo para as pessoas, no decorrer do podcast eu vou comentar mais sobre isso, que eu conheci Jesus faz 2 anos. Então acompanhe até o final, porque eu irei compartilhar toda essa história com vocês. Maravilha. Então, você teve um primeiro encontro com Jesus, e aí você se coloca como que se há 2 anos, de fato, esse encontro foi um encontro verdadeiro. Você teve o quê? Frequentou uma igreja durante um tempo e era meio superficial? O que que era? Como é que era essa Fernando, na questão? realidade, a minha entrega ela foi muito profunda nesses 5 anos, né? Uma entrega ali de servindo, auxiliando na igreja. Porém, de fato, mesmo eu estando dentro da igreja, eu não conheci Jesus. Então, hoje nós temos muito casos de pessoas que frequentam a igreja, mas não têm um encontro verdadeiro com Jesus, né? Então, isso fica um alerta para todas as pessoas que vão assistir, para que a gente não seja apenas um frequentador, né, de igreja, mas que a gente tenha de fato um encontro genuíno e verdadeiro, puro, sincero, né, com Jesus. E esses 2 anos que eu falo que eu retornei para Cristo, né? Óbvio que na minha vida aconteceu muitas coisas, né? Então, depois de confiar em homens e ser frustrado, né? Eu fiquei ausente há 3 anos, afastado da igreja, me desviei e realmente eu fui conhecer o outro lado do mundo. Então, eu tive inúmeras oportunidades de conhecer, de ter acesso a coisas ilícitas, coisas que realmente alimentavam a minha carne e aonde eu estava realmente cego, cego, completamente cego. Então eu tive muitas oportunidades, uns banquetes, né, aonde eu sentei em mesas erradas. E isso me custou muito caro e em todas as áreas da minha vida, né? Inclusive coisas que eu paguei agora no retorno, né? Já posicionado em Cristo Jesus e muitas coisas que eu plantei, semeei lá atrás, elas deram frutos, né? Porque a lei da semeadura ela não falha, né? Ela vem. Então eu plantei coisas lá atrás e eu fui colhendo. E agora posicionado, organizando as coisas, né? Então, uma das coisas que nós precisamos de fato ter, homens e mulheres, é nós sermos íntegros, né? Pessoas de caráter, né? Pessoas de valores. Então, eu não poderia deixar de honrar com as coisas, né? Que eu tinha feito lá no passado, mesmo estando errado, mas eu precisava de fato organizar a minha vida. Então, eu coloquei um basta nisso, um ponto final, né? E mediante a princípios bíblicos, né, as coisas que agradam ao Senhor Jesus, eu fui colocando um ponto final nessas coisas e organizando de fato a minha vida. E de fato a minha vida nesses 2 anos, assim que eu retornei para Cristo, tem acontecido muitas coisas. E dentre elas, umas delas você já comentou, né? Questão de missões. Então engloba muita coisa aí que eu vou também compartilhar com vocês. Maravilha. Eu vou te perguntar porque, de fato, eu não conheço e sempre conto aqui e falo. Eu não sei metade das histórias das pessoas que sentam aqui na poltrona. Não sei. Sim. A gente vai conversando e vai entendendo. Então, você frequentava a igreja e qual que foi o motivo, os principais motivos que levou você a se afastar de Jesus ali?
talvez, como você comentou, não tinha talvez um encontro tão real, mas você estava lá frequentando a igreja. E o que que foi um dos motivos ou os motivos que levou você a desanimar, a sair fora desse convívio de igreja? Legal, Fernando. Uma das coisas que hoje eu tenho aprendido demais na caminhada, e eu sempre comento com todas as pessoas, quando os nossos olhos estão fixos em pessoas, nós somos fadados ao fracasso. Agora, quando os nossos olhos estão fixos em Cristo Jesus, nós não iremos errar. Nós não iremos sair de uma igreja por causa de pessoas. Porque os nossos, infelizmente, Fernando, nós somos falhos, pecadores, né? Eu vou errar contigo, eu vou errar com quem está nos assistindo, né? Mas Jesus Cristo, ele nunca vai errar conosco. Ele sempre está ali estendendo a mão. Filho, estou contigo. Então, Fernando, nessa minha saída, eu estava com os meus olhos em homens. Então, eu saí, eu desanimei, enfim, e eu pensei que eu estava certo. Mas no decorrer da caminhada, eu vi o quão errado eu estava, por estar julgando a pessoa que estava pecando. Então, Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso, né, sobre a minha saída, onde estavam os meus olhos, né? Então, que os nossos olhos de fato possam estar fixos diariamente em Cristo Jesus, porque Ele nunca vai errar comigo e nem com você, Fernando. Amém, isso é mesmo. Sempre olhando para o Senhor, porque de fato não tem condição de errar. Eu te pergunto isso porque de fato algumas pessoas talvez estão assistindo agora ou vão assistir posteriormente e talvez estão passando talvez aquilo que você passou, né? Talvez esperando o reconhecimento, esperando que as pessoas talvez não errem, enfim, esperando sempre no homem, naquela Uhum, posição do pastor, do líder, enfim, e realmente as pessoas podem nos decepcionar, como sim. vão, como já Uhum, aconteceu comigo, aconteceu talvez com sim. você e vai acontecer talvez com outras pessoas. Importante é essa questão, aquelas pessoas que já passaram por uma situação difícil, ensinar aquelas outras que talvez estão ali à beira de passar por isso, não a cometer os mesmos erros que você talvez, de olhar para homens. O que que você poderia deixar de conselho para quem está assistindo? Perfeito, isso é muito importante. Eu falo assim que nós precisamos de fato sempre estar replicando. É como se fosse um jogo, um dominó. Você coloca uma pecinha ali, né? E se derrubar a primeira, as demais vão ser derrubadas também. Então, quando eu aprendo sobre liderança, onde eu estou com os meus olhos fixos em Jesus, eu sei que um líder, um pastor, ele pode errar comigo, às vezes vai fazer algo que eu não vou gostar, mas eu não vou pegar e ficar birrento, ficar magoado, ficar triste e sair da igreja. Tomar uma decisão onde pode me custar um preço muito caro, né? Os meus olhos fixos em Jesus, eu sei que eu vou estar ciente de liberar um perdão, uma desculpa, ou me errei, me exaltei ali. Então é ter essa consciência que os nossos olhos de fato precisam estar em Jesus. Quando você frequentou a igreja, automaticamente foi por questão de família? Você cresceu já num lar Certo. cristão, não? Como que foi esse primeiro encontro com Jesus que você teve? Legal, legal. Fernando, minha caminhada, eu saí de casa aos 12 anos de idade, né? Saí muito cedo, fui jogar bola. Então, aos 12 aos 18, eu fiquei fora de casa, sempre ia para São Paulo, Paraná. Então, fiquei sempre ausente aí da minha família. E eu conheci Jesus no futebol. Meus pais são católicos, né? E aí eu ia na igreja com eles. E o meu primeiro encontro foi no Atleta de Cristo, um projeto lindo, maravilhoso, que muitos atletas cristãos disseminam no meio do esporte. E através de um jogador profissional, eu estava em Campinas, isso em 2009, Atleta de Cristo, sempre tinha aquele pagode gospel, uma resenha, nós Sim. íamos para a igreja, e ali eu fui, meu coração foi se enchendo, porque eu era uma criança, sentia saudades da minha família, né? E ali o Senhor já foi me alimentando, o Senhor já foi me alimentando, ali me alimentando. E ali foi o meu primeiro, de fato, acesso, encontro, entendendo quem era Cristo, né? Então ali eu caminhei um bom tempo com Jesus, e nisso eu retornei para, com 16 anos, eu retornei para, morei em Lucas do Rio Verde um período. E ali eu conheci, de fato, Jesus mais, tinha mais frequência em culto. E uma coisa interessante, cheguei um dia para minha mãe falando: mãe, eu quero batizar, tá queimando no meu coração. E sempre aquele quesito de respeitar pai e mãe, né? E aí nisso ela falou: filho, tal, espera mais um pouco, não sei o quê. E nisso eu não me batizei lá.
esperei, mas sempre indo nos cultos, domingo, terça. E seus pais na igreja católica Meus ainda? pais católicos, aham. Como é que foi isso aí, Celso? Cara, sempre, no início teve um choque, assim, né? Meus pais queriam que nós continuássemos, né? Mas não queimava no meu coração, não queimava isso, não sentia paz. E no meu retorno para Sinop, eu comecei a congregar numa igreja aqui, e nisso nós passando por inúmeras situações familiares, eu consegui também trazer o meu irmão junto comigo, e nós batizamos ali, começamos a congregar naquela igreja. Teu batismo foi em Sinop? O batismo foi em Sinop, batismo foi em Sinop. E meu irmão também batizou, começamos a congregar ali, e ali começou de fato o trabalhar do Senhor, o agir do Senhor, né? Deixamos algumas coisas de fato para trás mesmo, né? E o mais interessante é que pai e mãe conhecem o filho que tem em casa, né? Então inúmeras atitudes foram mudadas, né? E a mãe e o pai conhecem, não adianta, né? Essa Ficaram mudança, automaticamente né? felizes com Com a tua decisão certeza, de estar mais próximo de Jesus. com certeza. Coisas que aconteciam lá atrás, né? De que nós não conhecíamos a Cristo, saíamos, Comportamento. comportamento, atitudes de ir em festa, alguma coisa, né? E isso completamente ser mudado, né? Por causa de amizades, né? Mesas que nós estamos sentando. Então, até a mãe dormia mais tranquila, né? Então, Sabendo. isso era uma paz para a mãe, né? Você falou questão de futebol, então você teve um período aí de sonho de ser um atleta profissional. Sim, com E certeza. quando que esse sonho acabou? Olha, esse sonho ele veio acabar em 2014. 2014 ele acabou. E o último clube que eu joguei foi o Lucas do Rio Verde ali, né? O Luverdense. Luverdense. Você jogou pelo Isso. Luverdense? Aham, joguei Mato pelo Grossense? Mato Grossense, fui campeão mato-grossense, Na né? época que o Elmute era o Isso, patrocinador, o dono do exato, time? aham, o presidente. Então, assim, tive muitas experiências, né? Tive a oportunidade de conhecer outros países através do futebol, fui para Portugal. E, assim, hoje, cara, eu agradeço a Deus por viver essa oportunidade, mas não era de fato os sonhos de Deus para minha vida. Hoje eu entendo claramente isso, sabe? Então, hoje eu não tenho nenhum peso no meu coração, nenhuma frustração, não consegui ser jogador de futebol. Não, isso para mim não é um fardo. E sim, hoje eu tenho experiências, né, para compartilhar com crianças que têm esse desejo no coração, esse sonho, né? E alguns amigos também hoje que vingaram, jogavam comigo, né? Então, essa experiência, essa troca aí é muito bacana, e que eu carrego para minha vida, né, essa experiência. Rapaz, jogou pelo Luverdense, então foi campeão mato-grossense. Isso, Uma aham. temporada. Isso, Uma aham. temporada. E Exato. fora o Luverdense jogou Eu joguei no Guarani de Campinas também, né, em 2009, joguei na Ferroviária de Araraquara, disputei Campeonato Paulista por eles também. Américo Brasiliense, que é uma cidade do interior de São Paulo, também disputei Campeonato Paulista. Campeonato Paranaense também, disputei pelo time nacional lá de Curitiba. Então, assim, tive oportunidades, né. O que te marcou mais no futebol foi o Luverdense? Cara, hoje eu posso falar que foi a Ferroviária de Araraquara. Por quê? Eu construí de fato lá grandes amizades, e que isso que eu carrego até hoje. Eu tenho amigos que geraram marcas profundas no meu coração. Então, para mim, não tem preço maior hoje do que uma amizade bem consolidada, né? Eu preservo muito isso, né? E teve Porque título lá? não, lá não. Então teve título do Verdense, foi importante, Isso, obviamente, com mas as certeza. amizades lá que você recebeu lá e construiu tem um Sim. peso maior do que o título. Com certeza, né? Isso, saber que hoje eu carrego, vamos falar que são amizades que são eternas, né? E lá de fato eu construí amizades verdadeiras, aonde já revi amigos, né? Aonde nós conversamos por ligação. Então, isso para mim é um grande título. E amizade é aquela questão, você não precisa estar do lado, almoçando todo dia, junto, você pode estar em outra cidade, outro país De e, fato, e cara. ter verdadeiros amigos, né? De fato, aham. Quando nós se reunimos, parece que nós estávamos ontem juntos. Isso são verdadeiras amizades, né? E, cara, verdadeiros amigos, de fato, a gente pode contar poucos, né? Poucos. Que estão ali para te estender a mão, né? Para você abrir seu coração, né? São poucos que são amigos íntimos, né?
Porque os necessários nós temos bastante, né, Fernando? Mas os íntimos que de fato a gente vai conseguir abrir o nosso coração são poucos. E não são com Então, todos, né? não são. Com todos. Então, assim, hoje de fato eu falo que o futebol me proporcionou grandes momentos, né? E louvo ao Senhor por ter vivido isso, ter conhecido a Cristo através do atleta de Cristo. Hoje eu congrego na Igreja Lagoinha, aqui em Sinop. E nesse ano de 2025 nós temos um desafio muito grande. Eu vou estar à frente do Ministério Champions, que é um ministério voltado justamente para a área dos esportes. Olha Então vai estar canalizando toda a área de esporte, desde artes marciais, futebol, vôlei, tênis, beach. Então nós estaremos fazendo um trabalho nisso, né? Pescando de fato esses atletas, né? Que legal. E tá fazendo aquele evangelismo, né? Levando Jesus Cristo para o meio dos esportes, né? Para que pessoas de fato que não tenham esse conhecimento conheçam esse Cristo, né? Então eu tô com muita expectativa para esse ano de 2025, porque eu tenho convicção que o Senhor fará grandes coisas no esporte. Trazendo um adendo já, nós temos um testemunho, né? De dois irmãos nossos que congregam conosco, começaram a fazer futevôlei, e ali naquele momento ali que tem a resenha ali, sempre conversando, de uma pessoa que era cristã, estava afastada, começou a congregar ali na igreja aí, e chegou nesses dois jovens e falou, ó, eu quero batizar, como é que eu faço? Então, assim, no final do ano aí de 2024, ela tomou a decisão e batizou. Então, veio através do futebol. Então, nós, através do esporte, temos grandes oportunidades de estar pescando, grandes pescadores aí, né? Grandes pessoas aí nesse meio que está... Esse meio do esporte ali, onde pessoas estão sedentas, carentes, pessoas que estão desanimadas, pessoas de fato que precisam uma palavra sendo liberada para essa pessoa, porque de fato uma palavra liberada ela pode completamente mudar o destino daquela pessoa. Então aquilo que você recebeu lá atrás com os atletas de Cristo, você estava lá, um jovem querendo fazer o seu futebol, Jesus foi apresentado no meio do futebol e depois de muitos anos você vai ser um instrumento de Deus na área que o Senhor te salvou, te trouxe de volta ali. Exato. E você vai acabar ajudando nisso também. Que interessante, hein? Engraçado, né, Fernando? Nem tinha parado para fazer essa reflexão, né? Mas foi muito bem isso que você pontuou. E tudo que eu vivi em meio ao esporte, sou completamente apaixonado por esporte, né? Óbvio que o Senhor já me tratou muito, né? Antes eu não perdia um futebol, hoje tá tranquilo, né? E hoje eu vejo o quão o esporte chegou na minha vida, e o Atleta de Cristo lá em 2012, ele teve um significado grande na minha vida. Ele foi de fato um divisor na minha vida. Na caminhada eu não entendia, mas hoje, entrando no Champions, eu vejo o quão poderoso é esse ministério que o Senhor deu para mim nesse tempo de 2025, né? O projeto começou em 2024, ali no final do ano, a gente começou a startar algumas coisas, algumas reuniões, né? Em 2024, aqui numa escolinha de futebol, eu tive uma oportunidade também, numa abertura de uma Copa, de estar levando uma mensagem ali para crianças, para futuros atletas, onde estão tentando, né? Buscando um sonho, né? Juntamente com seus familiares, pais, tios, parentes ali, liberar uma palavra direta de Deus ali para aquelas pessoas. Então, assim, nós precisamos de fato ser canal na vida das pessoas, né? Maravilha, já deu certo, vai ser sucesso, Né? vai ser em nome bênção. de Jesus. É isso aí, eu creio muito nisso, né? A igreja da qual faço parte, não da igreja especificamente, mas permeado pelos irmãos da igreja, tem o Instituto Renovada também, com parte de esporte, parte de informática, música, enfim. Então, tudo que a gente puder oferecer para a sociedade, e além de oferecer o esporte, o lazer, enfim, ter ali junto a postura de homem de Deus, mulher de Deus, as pessoas vão ver no testemunho, vão ver na fala, vão ver ali, né, naqueles momentos juntos ali, e talvez aí, cremos, lógico, né, que várias e várias pessoas vão ser bons atletas, bons filhos, né, bons maridos, e automaticamente Jesus entrando no coração dessas pessoas
vai fazer uma mudança radical na vida delas, como fez na sua. Com certeza. Deixa eu te perguntar, eu vi, né, no começo eu comentei e falei, vi uns vídeos falando sobre a tua viagem missionária, você já fez Uhum. algumas, quais foram as viagens que você fez, Sim. como que surgiu esse desejo de viajar e como que foi essas Hum, experiências na questão missionária aí? Legal, Fernando. Cara, eu tenho muita facilidade hoje para estar falando do amor de Jesus, né? A comunicação ali, sou bem descolado, consigo me comunicar independente se eu não conheço a pessoa, né? Fazer uma abordagem evangelística, algo nesse sentido, né? E o Senhor tem me chamado, de fato, para áreas evangelistas, né? E nós temos desenvolvido alguns trabalhos, né, no semáforo que tem dado muito certo, né? Nós estamos desenvolvendo um bis, coisa simples, barata, com uma mensagem, entregando para pessoas, pessoas que já chegaram em mim, testemunharam aquilo que o Senhor já fez através de um bis. A gente fica pensando, ah, mas é apenas um chocolate. Não, Tem uma mensagem aí que ali. está enganado. É muito mais que um bis, é muito mais que a mensagem. Porque é o Senhor que faz, né? Nós só estamos sendo instrumento ali, mas o Senhor está ministrando no coração daquela pessoa que está recebendo, daquela família, né? Pessoas que voltaram para a igreja através do bis. Olha E só. aí você fica pensando, nossa, mas o bis. Mas não tem nada a ver com o bis, cara. É Jesus fazendo, né? E aí nisso tive a primeira oportunidade missionária, de fato, foi através da igreja de vocês, né? Da IPR. Eu fui para a aldeia indígena, né? O ano passado, em janeiro, né? Hoje está completando um ano de fato, Foi com o né? Fabão lá. Foi com o Fabão. Nessa época eu estava na aldeia lá, né? E o engraçado, quando eu estava lá, o Fabão teve um discernimento fantástico lá. No dia que nós estávamos na aldeia, meu irmão sofreu um acidente na BR, né? E o Fabão teve uma sensibilidade ali no espírito. Ele falou: Luiz, não tem como nós ficarmos aqui. Era para nós ficarmos até a sexta. Na quinta-feira de manhã nós retornamos para a cidade, né? E ali começou o meu desejo, queimar cada vez mais e mais por vidas, cara. E nisso já desenvolvi alguns evangelistas nas ruas, né? Evangelístico urbano. E o desejo do meu coração no ano de 2024 para 2025 era de fato passar a virada em Orlando. E trabalhei no ano de 2024 para angariar recursos para ir de fato. E numa palestra sobre empreendedorismo, dentro da igreja mesmo, chegou um irmão meu mesmo da igreja e ele falou assim: eu estou indo para missão na África. E nós estávamos de fato assistindo uma live do Saulo Matos, um profeta, um grande amigo, e nessa live eu também estava assistindo, quando ele estava na África, no início do ano. E isso já queimava no meu coração desde 2014, né, acompanhando Jeová Nissi, muitos trabalhos, né, na África, e aquilo queimava no meu coração e eu falava ao Senhor: Senhor, se me permitir, eu estarei pisando na África, eu estarei pisando nas nações. E por um momento ali, quando o Lucas compartilhou uma mensagem comigo falando que tinha aberto a caravana para ir para a África no dia do empreendedorismo ali, daquele curso, ele falou: eu vou para a África. Aí eu olhei para ele assim, com convicção, e estufei o peito assim e falei: eu também vou. Daí você vai mesmo? Cara, quando ele falou isso, eu estendi a minha mão e falei: eu vou. Eu não sabia como, quando, eu falei: eu só vou. E aí nisso, aquilo queimou no meu coração pulsou. E conversei com o meu pastor no dia seguinte e eu falei para ele: eu vou orar durante uma semana. E Fernando, olha que engraçado. Meu pastor ali, ele teve uma orientação, ele falou assim: Luiz, o porquê que você vai ficar orando uma semana? Você vai querer que encerre todas as vagas e aí Deus venha com a resposta? Se Deus já te enviou recurso, condições, vai lá e faça sua inscrição. E de fato no dia seguinte eu fiz minha inscrição. Misael já deu um empurrãozinho rápido ali. Cara, deu. Ele falou: cara, você tá esperando o quê? Você quer que espere acabar a inscrição? E de fato eu tive essa experiência. Fernando, foram dias marcantes, dias inesquecíveis, onde não tem como esquecer. O que eu vivi lá foram... Eu falo que de fato não tem pobreza no Brasil. Eu não vi
porque lá de fato o nível não é pobreza, é de fato miséria. Então, assim, partiu o meu coração. Óbvio que conheci lugares lindos na África, é um país muito rico, muito rico. Tem os seus polos ali, né? De pobreza, extrema pobreza e também os Sim, com lugares mais certeza, tem. turísticos, né? Exato. E assim foram momentos muito pontuais, pontuais mesmo, marcantes. E o que fica marcado nessa missão da África é que a Angola existe pessoas com muita fome e sede de Jesus. Muita fome e sede. O campo é grande e poucos são os trabalhadores de fato, sabe? Então, assim, que se pulsa no coração de vocês que estão assistindo aqui de ir para a África, se Deus deu condição, vá, vá. Porque o pouco que você fizer naquele país, ou até mesmo aqui no Brasil, em qualquer lugar, é muito. Muitas das pessoas, às vezes, vão querer... Fernando, isso eu preciso deixar muito claro para as pessoas. Muitas pessoas vão querer te paralisar o teu sonho. Você que, eu quero ser um missionário, eu quero ir para a África. Aí muitas pessoas vêm e falam para você, mas você não faz nem na sua casa, mas você não faz nem no seu bairro, nem na sua cidade. Cara, não deixe essa mentira entrar no seu coração. O porquê que eu falo isso? Porque esse chamado missionário, ele pode despertar você lá nas nações, de fato. Você estando no campo missionário, que seja em qualquer lugar, seja na sua cidade, em outras nações, aquele chamado missionário, ele pode despertar no seu coração e isso mudar completamente a sua realidade. Eu não estou falando nem das realidades das outras pessoas, porque de fato, muitas das vezes no campo missionário nós somos mais ministrados do que nós ministramos para as outras pessoas, Com sabe, certeza, Fernando? com certeza. Então, assim, não deixe essa mentira entrar no coração de vocês, que você precisa fazer missão na sua cidade. Cara, às vezes esse chamado missionário vai despertar em outras nações, num campo missionário qualquer. Então, de fato, faça. Se você tem a oportunidade, o desejo no seu coração, não deixe pessoas apagar esse desejo. E lá, com certeza, eu vou falar assim, no meu ponto de vista, logicamente, ver essa pobreza, essa situação difícil, como você falou, no Brasil nós temos pobreza? Temos, mas a linha da miséria lá, pelos vídeos e pelos testemunhos que nós ouvimos, é muito grande. E talvez vendo um adulto ali passando a sua dificuldade, tem um peso, mas eu acho que vendo as crianças aí, não tem condições de você até falar. Às vezes vem até o choro, porque você presenciou talvez lá, acredito, lógico, crianças numa situação até de alegria no meio de uma extrema pobreza e miséria. Né? Fernando, meu coração, de fato, fica endurecido disso, sabe? Teve uma cena lá que nós estávamos no campo e estava muito quente, de fato, né? E um missionário chegou para mim perguntando se eu tinha água. E, de fato, eu tinha na minha mochila, né? E eu fiquei com um coração apreensivo, porque nós estávamos lá servindo um banquete de comida, um momento de brincadeira também com as crianças, né? E como ele tinha feito uma apresentação, né? Ele estava com uma roupa lá e muito quente. E ele falou, Luiz, você tem água? Eu falei, tenho. E aí eu fiquei naquela situação, será que eu abro a água para ele por causa das crianças e tudo mais? E nisso eu tirei a água ali meio que escondido, dei para ele, né? E ele deu um golinho, já peguei, tranquei minha bolsa e aí veio criança, ô tio, dá uma água, dá uma água. E aí naquele momento eu aproximei de uma missionária lá local e eu falei assim, hein, eu tô com a minha água aqui, eu posso dar para as crianças, porque eu dei um pouco ali pro missionário. E ela falou, não, Luiz, senão vai dar briga. Pode esquecer a sua água, deixa ela na bolsa e tá tudo certo. Então, assim, naquele momento eu neguei a água para aquelas crianças e o meu coração, assim, partido, porque eram inúmeras crianças. Outra cena que nós presenciamos, Fernando, nós estávamos alimentando crianças, mais de 500 crianças sendo alimentadas ali e adultos ali tentando conduzir a fila e o vilarejo ali chegando mais adultos querendo comer também, adultos querendo entrar na fila antes para comer do que as crianças, e um momento ali que nós tínhamos águas também,
inúmeras crianças ali ao nosso derredor e eu com uma garrafinha de 500 ml dando um pouquinho de água para cada uma dessas crianças. Aonde de fato, naquela cidade, não tem poço artesiano, não tem água tratada, saneamento básico extremamente precário, não existe. Então, condições de uma vulnerabilidade social extrema, Fernando, extrema, assim. Então, assim, um impacto muito forte, mas aonde o Senhor ministrou no meu coração. E são as pequenas coisas que hoje eu chego em casa, é um escovar de um dente, é um tomar um banho, sabe? São coisas pequenas, um alimento que você vai jogar fora, um alimento que você estraga, são coisas pequenas, mas que fazem completamente a diferença, Valoriza sabe? muito mais do que tem, né? Muito. Então hoje eu confesso para vocês que eu tenho uma outra percepção, de fato, do que é o mundo, sabe? Então essa viagem missionária, de fato, fez o Luiz refletir mais sobre a vida dele. Então hoje eu confesso para você que pós a viagem, né, eu tô muito mais reflexivo, Fernando. Muito mais reflexivo, assim. O Senhor vem falando comigo muito mais, sabe? Através dessa experiência missionária que eu fiz. Então, e é só o começo. Eu tenho convicção que tem muitas coisas que irão acontecer. Trazendo a viagem que eu iria... eu queria muito ir para os Estados Unidos. 2024 para 2025, de fato, eu tinha um recurso para passar a virada em Orlando. Então esse era o desejo do meu coração, de passar a virada em Orlando na Lagoinha Global, né? Queria passar lá, até mesmo tinha combinado com um amigo e tudo mais. Porém, quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, o dinheiro tá justamente para ir para a África, né? Óbvio que eu tinha uma reserva financeira, né? E eu falei, se o Senhor me deu essa reserva financeira, de fato, é para ir para a África. E eu tenho convicção que o Senhor irá me preparar mais para frente para estar desfrutando desse momento também nos Estados Unidos, né? Maravilha. Deus é aquela questão, né? Eu escutei até da própria pastora Gigliola, que foi até um corte que eu coloquei no Instagram, ela falando que estava passando um momento difícil, né, na vida dela, financeiro, saúde, enfim, e ela recebeu uma visita lá de uma mulher na casa dela, queria só um abraço. E ela não negou o abraço. Ela falou e abraçou essa mulher sumiu. Depois, na igreja, o pastor contou para ela que o próprio Deus visitou ela naquele dia. E aí, passou um tempo, de repente, as coisas começaram a mover, as questões financeiras começaram a acontecer, a saúde veio, e hoje, logicamente, está bem melhor. Glória a Deus. Então, aquilo que você planta, né? Seja no evangelismo, num abraço, Sim. numa água, nessa experiência, com certeza você plantou e vai colher viagens não só para os Estados Unidos, mas para Dubai e outros lugares. Nome de Jesus. Outros locais. O Senhor falou que me enviaria para as nações, então eu creio nessa palavra, então tem muita coisa para desfrutar, né? Fernando, uma coisa muito importante que você falou sobre o abraço. Meu ano de 2025, de fato, ele começou com um abraço. Tenho feito também trabalhos evangelísticos, levado a palavra para moradores de rua, pessoas que estão numa situação aí de dependência também, né? E de fato, no dia 1º de janeiro, eu tive um encontro com 2 moradores de rua e nós estávamos indo ali para o almoço do dia 1º e era para comprar ali, nós tínhamos feito um junta-prato com a galera da igreja, né? E nisso era para passar numa rua, pegamos outra, vimos um mercado aberto, falei, vamos parar ali e comprar um negócio. Entramos no mercado, não compramos nada. Na saída, encontramos 2 moradores de rua. E eu, juntamente com mais 3 amigos ali, nós tivemos um momento com esses 2 moradores de rua. Eu cheguei num deles e abracei de fato eles, Fernando. Mas sabe aquele abraço que um pai dá num filho, aquele abraço gostoso, apertado, onde que aquele pai está de fato cuidando do seu filho? Foi aquele abraço que eu transmiti. E ali naquele momento onde eu estava abraçando aquele irmão, eu liberei palavras sobre a vida dele. E quando nós de fato nos liberamos palavras, nós precisamos entender que de fato essas palavras não vão acontecer imediatamente, mas na vida daquelas pessoas pode acontecer um amanhã. Naquele momento, eu saí, entrei no carro e a pessoa veio até o meu carro e bateu no vidro e ela falou, mais do que ouro e prata, foi tudo isso que você me entregou.
Aí naquele momento eu olhei para os meninos assim, eu falei, meu Deus. Ele falou assim, nesse momento aqui, é, era, ele trouxe a passagem de Lázaro, que ele estava morto e ressuscitou. E aí, cara, aquele momento eu fiquei olhando para os meninos assim, e aí ele começou a chorar, Fernando. Aquele momento, no dia 1º de janeiro de 2025, já me marcou. Então, o que eu trago aqui? Que momentos inesperados, eles de fato irão acontecer na minha vida, na sua vida e na sua vida. E nós precisamos estar prontos para vivenciar e de fato se permitir a fazer aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazer. Então, se é através de um abraço, se é através de um sorriso, se é através de um aperto de mão, se é através de uma cesta básica que você vai doar, eu não sei aquilo que o Senhor está te chamando para você fazer, mas se for o Senhor que te chamou, vai lá e faça, porque de fato vai ter um impacto na vida daquela pessoa, tanto que está recebendo e naquela que está também servindo ali, tendo aquele ato de generosidade. Porque eu te falo, eu tenho convicção que eu vi aquela lágrima saindo e que de fato a mensagem foi entregue no coração daquele homem. Ele entendeu claramente. Mas eu confesso para você que nós 4 ali saímos completamente cheios, empolgados para o ano de 2025, para fazer mais. E são nas coisas pequenas que o Senhor está nos chamando, sabe? Na verdade, no dia a dia, né? São detalhes, né, Fernando? As pessoas às Detalhes. vezes esperam aquela questão de, né, digo para quem está na igreja, né, enfim, é o crente. Ele espera que alguém esteja no culto e no culto ele vá lá, converse, abrace, enfim. Mas no dia a dia não se mostra aquilo que talvez se mostre no dia a dia, dentro da própria igreja, né? Então, o que você fez, por exemplo, que pessoas devem fazer, é mostrar Jesus para as pessoas nessas atitudes. Um abraço, um sorriso, no bom dia. É. As pessoas estão nos vendo. Né? Esse dia também eu conversei com o Rogério Grota aí, piloto de Fórmula 4 agora, quem sabe logo na Fórmula 1. Em nome de Jesus. E aí ele contando a experiência sobre a questão de ler a Bíblia em público, abrir a Bíblia e ler em público. Ó. Contando sobre isso, porque isso fez com que uma pessoa olhasse para ele diferente. Então, assim, fazer sem esperar nada em troca, fazer porque é normal fazer isso. Exato. Um cristão demonstra que é um pequeno Cristo nas atitudes que Jesus faria. Exato. Não é que dar a água para quem está com sede, pedir para alguém, né, cura as pessoas, enfim, os milagres acontecem baseado no quê? Naquela vontade que você tem. Qual que é a tua vontade de ser um servo, um agente transmissor da palavra, do poder de Deus? Né? É só domingo? Não, é todo dia. Exato. Então, você não perdeu a oportunidade. Maravilhoso isso. Isso precisa queimar no nosso coração diariamente, né, Fernando? Eu vejo que nós temos inúmeras oportunidades e muitas das vezes eu falo até mesmo por mim primeiro, sabe? Porque isso me pegou muito no ano de 2023, 2024. Eu fui uma pessoa muito negligente, sabe? E em que aspecto eu falo? O Senhor me pedia para fazer algo e eu falava assim, coisa da minha cabeça. Sabe? Muitas das vezes nós passamos por isso. Não é coisa da sua cabeça. Se for o Senhor que falou, vai lá e faça. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho buscado cada vez mais e mais intimidade com o Pai. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, cara. Grandes coisas, assim. Eu posso ver o cuidado e o favor de Deus. E quando nós estamos em meio à sociedade, de fato, a gente precisa brilhar. Aquela luz, sabe? Muitas das vezes ela vai incomodar aquela pessoa que não é cristã. Mas você precisa ser luz, precisa ser sal nessa terra, porque de fato aquela pessoa ela verá transformação na vida dela, assim como Jesus fez na minha. Jesus de fato ele me transformou, me tirou completamente de um cenário onde era um cenário escuro, onde eu estava escondido completamente, com medo, com trauma, inseguro. E hoje, graças a Deus, Deus de fato me transformou e hoje eu sou um homem posicionado, um homem de princípios, não negocio princípios, sabe? Valorizo e prezo muito por isso, sabe? E estou aqui cada vez mais para servir pessoas, cara. Amém. Porque sempre será sobre pessoas, Fernando. Amém. Sempre. Eu acredito assim, eu sempre comentava isso nos pequenos grupos que eu liderava, você é a resposta de Deus
para uma mãe que está orando pelo filho que está nas drogas ou que saiu de casa. Você é a resposta de Deus para Sim. um casal que está brigando no relacionamento. Você é a resposta de Deus para um homem que está chateado, triste, com a situação talvez de enfermidade ou até a questão financeira. Você é a resposta de Deus para uma mulher que está triste por algumas questões, enfim. Só que daí a resposta vai para a rua e a resposta não é entregue. Ou seja, as pessoas estão ali ansiando por uma resposta, Sedenta, cara. sedentas, querendo ouvir sabe, um Jesus te ama, que às vezes as pessoas acham que não é nada, Tá. mas às vezes a pessoa sai de casa só esperando isso. Senhor, É. fala comigo. Se alguém falar comigo hoje, eu quero mudar de vida, peça para alguém falar comigo. A pessoa vai lá e o Senhor coloca no teu coração. Olha, fala para aquela pessoa que eu amo ela. Aí você fala, isso aí é normal, todo mundo fala. Aí você não fala. Uhum. Né? Quantas pessoas, quantos testemunhos já ouvi dentro de própria igreja, dentro do culto? O Senhor tocou no coração daquela pessoa para entregar um recado, ela não entregou, aí o Senhor levantou uma outra pessoa para entregar. Então imagina Exato. passar de você a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Então para quem está assistindo, né, para nós aqui, Exato. que não percamos, né, a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Exato. Cara, muitas vezes nós pensamos, isso é tão normal, mas o normal precisa ser dito. Precisa. O óbvio precisa ser dito. Um Jesus te ama, que seja. Cara, vai e entrega essa palavra para essa pessoa. Não tem como uma palavra voltar vazia. Não tem. Talvez é tudo que a pessoa precisa e quer ouvir. Ela está sedenta, esperando você falar de Jesus sobre ela. Muitas vezes eu falo que nós não precisamos até mesmo abrir nossa boca para pregar. Não precisa. Porque até mesmo as nossas atitudes ali, no meio que nós estamos inseridos, na mesa onde nós estamos sentados, vai falar muito mais do que a nossa própria fala, né? Sim. E só que se o Senhor permitir você falar, cara, irmão, seja instrumento na mão dele. Fale. Seja instrumento, fale, não perca essa oportunidade, sabe? Porque da mesma forma que a nossa língua, ela tem o poder de abençoar a pessoa que está ali recebendo, a nossa língua também tem o poder de amaldiçoar aquela pessoa que está recebendo. E aí fica a pergunta, o que você tem falado para as pessoas que estão te ouvindo? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Então, que nós possamos, de fato, estar semeando, Fernando, na vida de pessoas. Luiz, eu não conheço. Cara, semeie vida, semeie coisas ali onde estarão, de fato, agregando naquela pessoa. Às vezes ela está passando por um momento de dificuldade familiar. Cara, pede, posso orar por você? Tem algum pedido de oração específico? Cara, uma oração transforma. Cara, uma oração, você tem o poder de mudar completamente o destino daquela pessoa e a família, de fato, num contexto geral. Porque essa oração ela não vai parar só no Fernando, ela vai atingir o Fernando, a empresa dele, as pessoas que estão à volta. Aquela semente lá, meu irmão, você não precisa ficar preocupado no fruto. Esteja preocupado em semear. Semear. O fruto é o Senhor que vai fazer, meu amigo. Exatamente. E com certeza aquela pessoa que estará frutificando, ela vai estar entendendo isso. E aquela pessoa vai ser um semeador também, na vida de outras pessoas, inúmeras pessoas. Então, assim, quando nós estamos semeando, Fernando, cara, nem fica preocupado com a colheita, meu irmão. De fato, essa é a grande questão, né? Tem pessoas que querem ver a semente e o fruto, mas um de fato ali arregou, mexeu aqui na terra, o outro jogou a semente, um vai ver crescer, um vai jogar um pouco de água, e essa colheita talvez vai se dar lá em outra cidade, com certeza, com outros irmãos, mas de fato aquilo que você plantou lá atrás, ela vai germinar, vai dar bons frutos. E eu já bati um papo aqui já com algumas pessoas, e eu queria falar sobre esse assunto com você agora. Eu conversei já com o Tiaguinho, o pastor Tiago, da Beth Salel. Benção. Conversei com o Watson também, que é pastor lá, Beth Salel também. Eu não sabia que ele era pastor, né? Esposo da Ellen, grande amiga da minha esposa, amiga nossa. E bati um papo com ele também. E com o pastor Renan também, inclusive porque eu subi a montanha junto com o pastor Renan. Então o Thiago falou um pouco sobre o Legendários, eu não conhecia o Legendários ainda. Falei para ele no dia da gravação, falei, olha, um dia eu vou lá, um dia eu vou subir a montanha. Muito bom. E subi a montanha. Bati um papo com o Renan, a gente trocou as nossas experiências aqui, dentro daquele nível de fala. Conversei com o Watson também já sobre essa questão.
E você também é um legendário. Glória a Deus, cara. Fala um pouquinho dessa experiência, onde você subiu a montanha, quando que foi, Legal. como que foi essa experiência de conquistar a montanha? Fernando, legendário de fato, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu subi em 2023, em agosto, eu subi em Betim, Minas Gerais, né? E ali, de fato, porque eu estava voltando para Cristo em 2022 para 2023, né? Que de fato 2022, meio do ano ali, beleza, e 2023 já foi uma caminhada. Mas o legendário, de fato, ele foi um divisor na minha vida, na minha caminhada, aonde eu tive experiências surreais. Isso é muito particular, muito pessoal. O que eu falo para todos os homens que eu tenho oportunidade é que você precisa de fato se permitir a viver essa experiência do legendário. Legendário não é uma placa de igreja, legendário não é uma denominação. Legendário são homens às 72 horas numa montanha, né? Nós somos retirados da cidade, buscar cada vez mais o legendário número 1. Mas, Luiz, quem é o legendário número 1? Jesus Cristo. Então, de fato, eu tive a minha experiência, tive a oportunidade de estar servindo novamente em Betim, onde eu subi. Tive a oportunidade de estar servindo aqui no Top de Sinop, no Pioneiro também. E agora em 2024, no final do ano aí, eu tive a oportunidade de enviar 2 homens que eu amo demais. Um deles que é o meu pai, e o meu irmão, enviei eles para Betim também, onde eu subi. Então, assim, cara, se eu enviei o meu irmão e meu pai, eu quero que de fato também homens que andam ao meu lado, que são meus amigos, que eu tenho conexão, que vivam de fato essa experiência, porque além de ser um confronto, né, você sair da sua rotina, do seu dia a dia aqui, de fato você é muito moldado, né? Eu falo que nós, de fato, somos aperfeiçoados diariamente por Jesus, né? Mas lá na montanha o nível é um pouco maior, né? Que família que você foi lá? Cara, em Betim eu subi na família 8. Família 8. Isso, aham. Foi a tua experiência como para conquistar a sua montanha. Isso, exatamente, aham. E tive experiências muito significativas, muito. Tive um irmão que subiu junto comigo, o Sérgio. Ele tinha 0,8 de visão apenas. Do outro olho ele era completamente cego. Então teve um momento que nós estávamos lá e ele bateu no meu ombro assim, ele falou assim, Luiz, você já guiou cego? Eu falei, não. Ele falou, então você vai aprender hoje. Cara, aquilo me marcou, foram experiências assim que o legendário me permitiu vivenciar, que geraram marcas profundas e que jamais eu irei esquecer, sabe? Foi muito intenso, muito forte, muito profundo tudo que eu vivenciei lá. E de fato, cada homem que sobe a montanha, ele tem um encontro dele. Ele tem a sua experiência, a sua vivência, o seu marco. Mas muito mais que isso, é uma transformação que ela ocorre de dentro para fora e todo homem que vá lá, ele tem o seu tempo de entender qual é o processo dele da montanha. Então, nós não iremos mudar da noite para o dia, é uma caminhada, né, onde nós estamos em constante evolução, e eu falo que o legendário ele vem cada vez mais para potencializar todas as igrejas, os ministérios dos homens, né, dentro das igrejas, porque um homem posicionado dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, no meio onde ele está inserido, o pecado não irá entrar. Então, se nós estamos de fato guardando as costas um do outro, eu não vou deixar, Fernando, você errar, eu não vou deixar você pecar. E assim como você tem liberdade comigo também, falar, Luiz, não, mano, você tá errando, tal, não vou deixar você. Então, assim, é guardar de fato as costas um do outro, independente de denominação, porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Eu cuido de você, você cuida de mim e assim sucessivamente, né? Maravilha. Eu também tive uma boa experiência, né? Cada um tem a sua experiência em áreas distintas, né? A gente sempre fala isso, o Watson veio aqui, o Thiago,
pastor Renan, que esteve aqui batendo esse papo, né? Você também agora. E quero trazer o Rodrigo também aqui, bater um papo em breve, é o nosso coordenador aqui em Sinop. Qual que é o teu convite para aquela pessoa, aquele homem que está assistindo agora, que acha que é modinha, que acha que, esse pessoal dos laranjinha aí, o que você deixaria de recado e um incentivo para essa pessoa fazer, subir essa montanha? Cara, primeiro conquistar a inscrição, porque a primeira montanha é conquistar a inscrição. Exatamente. Primeiro de tudo, eu vou fazer um desafio aqui, Fernando, para 10 homens aqui, 10 homens que fizerem a inscrição, vendo esse vídeo, né, vendo essa live aí, se eles subirem a montanha e falarem de fato que não teve efeito nenhum, eu devolvo completamente o dinheiro da inscrição para esses homens. Eu faço 10 homens. Se você não tiver uma mudança, uma transformação, eu me comprometo a devolver o recurso da sua inscrição. Então, a sua primeira montanha, ela começa de fato, como você falou, fazendo a inscrição, já é um desafio. É um bom desafio. É muito concorrido, cara. As vagas, são poucas vagas, né? No último abril, 205 foi esgotado, né? Agora abriu também 200 vagas, esgotou também rapidão. Então, assim, de fato, fiquem atentos às inscrições, mas nós temos inúmeras pistas no Brasil inteiro, então segue o Instagram, Legendário Sinop, tem sempre informações, Legendário Brasil também tem muita informação, e desfrute de fato o caminho, porque o Senhor está te chamando para viver coisas grandes nesse ano, dentro da sua casa, dentro da sua família. Um homem posicionado, ele muda completamente o ambiente, e eu quero encorajá-lo, a você, a se permitir e a subir essa montanha aí, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Maravilha. Uma das experiências que a pessoa que não subiu o Legendário ainda pode experimentar é o RPM, né? Com certeza. RPM uma vez por mês, Isso. Aqui em Sinop, ali na pista da Bica. Perfeito. Né? Os legendários vão ali fardados, com gorro, enfim, mas homens, alguns convidados podem participar junto ali. Uhum. Agora o último que teve foi com as famílias, então não teve ali uma pista, Sim. teve só um momento de comunhão e palavra, mas já é uma boa experiência para as pessoas entenderem um pouco sobre esse movimento que tem de fato mudado a vida dos homens. Com certeza. O RPM, a sigla é Reto pelo Mês. Ou seja, nós, homens, estaremos ali orando pelas nossas famílias, orando pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo mês que está se iniciando. Então o RPM, ele não é apenas para Legendário, isso é muito importante deixar claro, ele é para todos os homens. Então você, homem, está feito o convite para você estar participando juntamente conosco, entendendo cada vez mais o que é o movimento Legendário. Lá nós estaremos compartilhando, né, Fernando, do que se trata, alguns testemunhos também, e tendo um momento ali de louvor, de adoração, de oração ali, juntos, em unidade, guerreando de fato pela nossa família, que é o bem mais precioso. Enquanto muito o mundo diz que a família não tem mais jeito, nós acreditamos e cremos que família é um propósito, família é um projeto do Senhor Jesus Cristo. Então nós guerreamos pela nossa família e nós aprendemos que família não abandona a família. Então nós queremos te convidar para o mês de fevereiro estar participando do nosso próximo RPM. Venha conosco na Trilha da Bica, nós estaremos compartilhando nas redes sociais para que todos os homens estejam ali tendo esse momento conosco, que é um momento muito edificante. Janeiro foi poderoso, cara. Foi benção ver aquelas famílias lá, abraçado, pai e filho. Cara, é lindo demais, cara. Maravilha. Então, você que está assistindo, fevereiro, na primeira semana, primeiro sábado. É isso, exato. 5h30 da manhã. Exato. Já começa o desafio aí. Já começa o desafio, né? Não tem inscrição, tá? Isso, é gratuito. Ali a gente tem um momento... O pós ali é das 5h30 às 7 horas. Ali nós reunimos um café, cada um leva uma bolacha, um pão, um bolo, né, uma torta, e reunimos, fazemos um momento de comunhão também. Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente tenha ali aquele tempo ali para se conhecer, trocar experiências, né, um testemunho, alguma coisa ali que possa estar edificando ali a nossa vida. Isso é muito importante, né? Maravilha. Luiz, quero te agradecer pelo papo, irmão. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço, cara. Obrigado. E, né,
pegado aí um pouco do seu tempo, vim aqui compartilhar um pouco da tua experiência, futebol, missões, legendário, né? Aleluia. Na próxima vez a gente fala um pouco sobre a vida profissional também, engenheiro aqui na Amém. cidade, e que Deus abençoe você grandemente. Nosso convidado aqui tem uma missão final, fazer uma oração final. Amém, amém. Fernando, primeiramente quero te agradecer, cara. Obrigado pela essa oportunidade, pelo convite, tá? Eu creio que o Senhor já tinha preparado de fato essa agenda aqui para nós, né? E obrigado, cara. É gratidão, que Deus esteja te abençoando Amém. poderosamente aí nesse ano de 2025. Amém. Libera uma oração para quem Vamos está lá. assistindo. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos aqui te agradecer, Deus, por esse podcast. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo, Pai, essa mensagem, Pai. Que essa mensagem esteja ecoando, Pai, nos 4 cantos dessa cidade, deste estado, dessa nação, Pai. E que nós possamos estar, Pai, com o nosso coração, Pai, sempre, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai. Que nós possamos ser um ótimo semeador, Pai. Que nós estejamos, Senhor Deus, sempre abençoando as pessoas que estão do nosso lado, Pai. Que nós estejamos com o nosso coração sensível, Pai, para estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Abençoa cada vez mais e mais o Fernando através desse projeto, meu Pai. Usa ele, traz as estratégias corretas para ele, Pai. Traz visões, Senhor Deus, e que ele continue avançando, meu Pai, usando e sendo instrumento em Tuas mãos. Assim nós oramos, Pai, e profetizamos um ano de vitória, um ano abençoado, um ano próspero para cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meu irmão, Deus abençoe, cara. Satisfação, hein? Deus abençoe. Ó, Aú. tamo junto. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.